respeito de não fazer misturas. Bom, a pessoa conta. Mas ela não conta só a mistura do seu prato, ela conta a mistura do prato do outro também. E justifica tudo, né? Justifica tudo pelo fazer ou não fazer aquilo que está descrito. Mas Jesus disse que a nossa justiça, ela precisa exceder, e não é pouco, é em muito. A Bíblia mostra que a nossa justiça é como trapos de imundícia. É nojento, é sujo, é podre, não presta para nada. Essa é a nossa justiça. Certo? Então, não é basicamente uma lista, a justiça do que fazer e do que não fazer. Isso é extremamente fácil, queridos. Se adestra cachorro, a gente adestra cavalo, a gente adestra ser humano também. Faça ou não faça? Faça ou não faça? Fácil. Mas essa não é a ideia que Jesus trouxe, porque quando as pessoas falam da minha liberdade em Cristo, e a nossa liberdade em Cristo, ela é muito preciosa. E Jesus, ao deixar a Bíblia para nós como nosso guia de fé, se fosse simplesmente faça ou não faça, seriam todos os versículos coordenando o nosso comportamento. O que os fariseus diziam? Não pode carregar lenço no bolso. Olha, a gente olha para trás e pensa, nossa, mas que ideia. Mas da onde o povo tira hoje que a mulher tem que dormir com a camisola no pé porque não sei o quê? É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. É o diabo introduzindo ideias. Ele não quer que tu saia da igreja e nem que tu abandone os escritos, mas ele quer que tu invente um monte de bobagem. Porque isso não te faz crescer na graça. Isso traz a vitória para ti pelo teu esforço. E quando eu acho que eu tenho algum mérito por aquilo que eu conquistei, aonde está Jesus? Porque, queridos, nós podemos fazer qualquer coisa. Não há limites. Não existem pessoas que são deficientes e praticam esportes? E nós, né, que não somos, não praticamos, a maioria. Mas por que eles conseguiram? Porque eles se determinaram que eles iam fazer. Então, aqui dentro, Deus colocou uma capacidade de conseguir tudo. Mas tudo aquilo que nós conquistamos pelo nosso mérito está longe de ser um crescimento na graça, está longe de ser o processo de santificação. Por isso, queridos, eu não me sento na roda dos escarnecedores. E eu também convido a igreja a fazê-lo. Sabe, pessoas que ficam achando que salvação é barata, é de graça, salvação é só comer 3 refeições por dia, não beber líquido durante a refeição, não comer entre as refeições, não misturar, usar saia, cabelo comprido, unha sem pintura. Isso não é evangelho, isso não é salvação. É claro que o nosso crescimento na graça nos faz enxergar a salvação e fazer assim, olha, realmente eu não tenho necessidade de usar brinco, né? Eu usava bastante brinco e nem foi difícil para mim abandonar, porque não era joia, era tudo bijuteria. Mas assim, eu usava. Mas hoje eu olho para Jesus e vejo que realmente, o que eu posso apresentar para Ele é esse meu coração sujo, porque eu posso estar bonita aqui. Mas o que Deus está vendo não é o que cada um de vocês está vendo. Não banalizem a graça de Deus. Não banalizem a graça de Deus. Agora, eu não vou fazer nada? Não. Há um processo de santificação, mas é Deus quem tira de nós a vontade de fazer. E mesmo que vocês consigam um ideal, digamos assim, vegetariano estrito, tá? Vamos colocar assim um ideal que a gente imagina, né? Vegetariano estrito, tá? Faz apenas 2 refeições por dia, porque tem um trabalho muito intelectual e Ellen White nos orienta que quanto mais intelectual o trabalho, menos comida. Então, faz 2 refeições por dia. Usa os 8 remédios da natureza. Dizimista.
usa os talentos para a igreja, vamos supor, né, um cristão bacana, assim, um padrão legal. Para a salvação, Cristo nos ama, queridos, e ama porque nós não merecemos esse amor. Ele nos amou primeiro, Ele nos deu a salvação. Nós ainda estávamos inimigos de Deus e Deus foi ao nosso encontro, ao nosso resgate. Não deixem de perseverar nesse caminho, porque lembrem algo que eu falei durante essa manhã, é estar disposto. Conforme esse caminho for estreitando, nós temos que estar dispostos. Ellen White fala que viu pessoas abandonando, primeiro eles abandonaram as carroças, seguiram com os cavalos, com algumas bagagens, e foram largando e deixaram os animais para trás, e a bagagem para trás, os calçados para trás. É essa disposição que cada um de nós tem que ter, a disposição de abandonar. Porque os dias, queridos, estão passando depressa. Em breve, o que nós vemos hoje, brigas entre um lado e outro, vai ser briga entre um lado grandão, forte, contra uma minoria, que é o povo de Deus, nos obrigando a fazer coisas que estão contrárias à Bíblia. E nesse momento é que o caminho vai estar estreito e nós temos que estar dispostos. Esse é o nosso crescimento na graça. Existem elementos passivos e ativos em nossa caminhada com Deus. Primeira coisa, vem a nossa entrega, que aconteceu lá no momento da nossa vida, né? Em cada um de nós se entregou. Depois vem a ação habilitadora do Espírito, ao qual requer o esforço e a cooperação humana. Deus pode tudo, mas Deus não faz tudo, queridos. Lembre que Ele criou os seres humanos livres. Ele não faz tudo, Ele precisa do nosso esforço, da nossa cooperação. Talvez o texto mais claro sobre a interação entre a obra divina e o esforço humano é a admoestação de Paulo aos Filipenses, onde ele diz, então eu vou deixar o texto aqui, depois nós podemos ler, que é Filipenses 2, capítulo 12, verso 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não há nada que eu faça, que eu apresente para Jesus. É Ele quem opera. Resumindo, o nosso esforço, o esforço humano, ele é importante e necessário. Em nenhum momento aqui falei contra reformas, mas contra a banalização dessas reformas e achar que essas reformas são suficientes e porque eu abri mão de tudo isso, Deus tem que me dar um bom lugar lá no céu. Não é dessa forma que as coisas funcionam. O esforço humano, o nosso esforço individual, ele é importante e necessário. Embora o nosso esforço não nos leve à salvação, o esforço, é o resultado da nossa salvação. Queridos, que vivamos a nossa vida como cristãos vitoriosos em Jesus. Não andem cabisbaixos como derrotados, porque Jesus já morreu e venceu por nós. Permitam que o Espírito Santo atue e faça a transformação que Ele precisa fazer, mudança de hábito e tudo mais que Ele precisa, todas as reformas, porque para cada uma pessoa é num tempo diferente e uma reforma de cada vez. Mas é preciso haver o crescimento na graça de Jesus. O nosso esforço, ele é importante, não nos garante a salvação, mas ele é o resultado dos cristãos que estão salvos em Jesus. Que Deus continue abençoando essa igreja, nos dê um restante de sábado feliz. Amém?